Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, o qual Deus o chamou e está descansando na sexta dimensão. Foi uma partida, uma ida repentina deste planeta Terra. Uma pessoa muito amada por todos, ali em Monterrey, México, amada por mim e pelo nosso irmão Miguel e sua família e toda a congregação lá. E vemos como, de um momento a outro, se corresponde a pessoa partir e ser testemunha da ressurreição, essa pessoa, esse escolhido de Deus, esse filho de Deus, e também pessoas que não são crentes, quando lhe chega a hora e se vai, isso não é avisado. Ou seja, Deus não os prepara para lhes dizer dentro de um ano, dentro de 6 meses, dentro de um mês, dentro de um dia, dentro de uma hora, ou dentro de alguns minutos, fulano de tal vai partir. E também não diz à pessoa, arruma tudo e tenha tudo arrumado, porque dentro de uma semana você vai partir, ou o ano que vem. Ou, olha, você vai fazer esse trabalho, mas no carro você vai ter algo, vai lhe acontecer algo. Ou não irás amanhecer dormindo. Não irás amanhecer dormindo, você irá, não vai acordar. Ou seja, não é algo que é avisado. E também ele não nos disse qual o dia exato. Não está escrito o dia, a data, com o ano, mês e dia que vai acontecer a ressurreição e a transformação. Mas o que ele nos disse é: estejam preparados. Nos disse: vigiai, estar apercebido, com nossos olhos colocados no céu, posto no céu, tudo isso. E Paulo também nos dá um pouquinho de luz mais, que diz ante a última trombeta, ou seja, mas não fala quando. Por isso eu vejo, nesses dias, Deus esteve nos mostrando e nos revelando também e nos falando na forma que o escolhido de Deus deve valorizar a vida, cada minuto, cada segundo, e que os dias que nos restam nesse planeta Terra sejam dias nos quais lhe sirvamos com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, e ter no nosso histórico uma história agradável diante dos olhos de Deus, e que depois fique no memorial, no recorde de cada um de nós, fique como pessoas que nesse tempo final estiveram braço a braço na obra, ou seja, isso é tanto para os que partem como os que ficam até a transformação, que tem um número para isso. Ou seja, o que será transformado até a transformação deve lutar para que a sua história fique uma história bem registrada, uma boa história, e depois, quando for visto a vida de cada um de nós, e quando for falado da vida de cada um de nós, nós possamos ser pessoas que os que lerem a história vejam que foram pessoas que serviram ao Senhor e que agora estão reinando sobre todas essas pessoas que estão vendo nossa história. E, consequentemente, lutamos para isso e trabalhamos para isso e nos esforçamos para isso, para ter uma boa história. É uma história que depois vai ser escutada e lida. Agora, nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, vejam, Deus o levou de um momento, eu creio que ele tinha compromisso no outro dia, e vejam, isso creio que foi de segunda para terça, eu creio que foi, depois me confirma, de segunda para terça, ou foi na terça. Vejam, ou foi na terça-feira pela manhã, de segunda para terça tinha compromisso, e vocês vejam, lhe deu um ataque fulminante, um ataque no coração, e partiu.
A família do nosso irmão Ramon, a nossa irmã, a esposa dele, a Teresa Molina, e seus filhos Mauro Rodrigues, Leonardo Rodrigues e Yolanda Rodrigues, e a sua mãe, a mãe de Ramon também. Recebo minhas condolências pela sua partida e consciente que em breve o veremos novamente nesse corpo eterno e glorificado que Deus prometeu para todos os crentes nele. E a nós nos resta estar preparados para esse glorioso evento quando acontecer e, ao vê-los, nós sermos transformados. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 em diante, diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro e envia as 7 estrelas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Aí ele escreveu: para o oeste. No versículo 10 e 11, aí escreveu também oeste. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Podem assentar se estiverem em pé. Na mensagem, a última vestimenta de Jesus, essa mensagem foi pregada 17 de fevereiro de 2005 em Torreón, México. Ali o Dr. William Soto nos disse. Aí exatamente ele leu essa escritura que lemos. Depois que ele leu essa escritura, nos disse, desta passagem, o reverendo William Branham disse que é Cristo com a vestimenta, não como sumo sacerdote, mas como juiz, porque está com o cinto de ouro no seu peito. Como sumo sacerdote, teria que ter o cinto na cintura. Como juiz, ele o tem sobre o seu peito. E continua dizendo, vamos ver um lugar onde o reverendo William Branham fala a respeito desta vestimenta com a qual aqui aparece o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E no livro das Eras, esse é o editado. Aí na página 40 até a 60, em todos esses lugares, aí nos fala desta vestimenta de Cristo, que é uma vestimenta que corresponde ao seu ministério como juiz e corresponde ao dia do Senhor. Diz na página 42 e a 43. Diz no tempo do irmão Branham, ou seja, aqui ele está falando que aqui o irmão Branham nos disse no livro das Eras, no tempo dele, ele disse, no parágrafo onde começa, irmão, ele lê, e vamos colocar o nosso livro aqui para ir lendo o que ele escreveu ali. Diz, agora vamos voltar à nossa escritura e sabemos o que não é o dia do Senhor. Se não é o sábado nem o domingo, então o que é? Então vamos dizer assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Esse é o dia do homem, é a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem. A respeito da adoração, tudo do homem, porque é o mundo do homem, o cosmo, mas o dia do Senhor está por vir.
É assim. Somente que nesse tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo Espírito a aquele grande dia. Aí em cima ele escreveu, 8º dia, que está por vir. O dia do Senhor, o dia do Senhor, quando os dias do homem tenham terminado. Aí ele escreveu as 7 eras da igreja, em cima dessa frase. Os reinos desta terra, então, serão os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor será quando os juízos caírem, e depois disto virá o milênio. Agora ele lê até aí para... Agora vamos continuar um pouquinho mais. Na página 43, continua dizendo. Agora, o mundo faz o que quer com o cristão. Lhe chama de todo tipo de nome malvado, zombando dele. Mas virá aquele grande dia, aí escreveu, 8º dia, quando eles lamentarão e soluçarão, porque o Cordeiro vem. Aí escreveu Apocalipse 11 e 19, Apocalipse 11 e 19. Porque o Cordeiro vem com ira para julgar o mundo. Aí escreveu Isaías 61, versículo 2. Então é quando o justo terá o seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados e os justos caminharão sobre as suas cinzas, entrando ao milênio. Agora vejam aí quando ele diz, aquele grande dia, que é o 8º dia, e disse que se lamentarão e soluçarão, porque recordem, para que eles se lamentem, é porque estiveram escutando, estiveram vendo tudo o que ele, como juiz, esteve realizando. E rejeitaram. Vejam na página 369 do livro Os Selos. Aí nos diz. Agora vamos observar nos últimos 2 versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que escarneceram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas durante esse tempo. Depois aqueles clamarão as pedras e as rochas que os esconda da mesma palavra a qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. E dizia, esconde-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Do lado direito para cima escreveu a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada. Aí ele escreveu no anjo de Jesus, Moisés e Elias. E por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em culto como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam enfrentando as mesmas coisas que esses profetas tinham falado. Do lado esquerdo escreveu, tinha ouvido o que vinha. Vocês vejam que essas pessoas são pessoas que continuamente estão escutando, estão vendo tudo o que Deus está realizando nesse tempo final e ao mesmo tempo estão fazendo isso que o irmão Branham disse aqui, que eles faziam. Disse que escarneciam, riam, tinham zombado e todas essas coisas,
que foram feitas por pessoas que estavam escutando e seguindo o ensinamento sobre Carpa, e todos os dias estavam conectados, mas não para receber a fé do rapto, mas estavam conectados para fazer isso. Isso que o irmão Branham diz aqui. Portanto, neste tempo final, tem e teria que aparecer sob esse ministério de Carpa e sob o ensinamento, teria que aparecer pessoas que cumprissem essa profecia, porque toda palavra que um profeta traz tem cumprimento. E ele estava profetizando que neste tempo seria desta maneira. Portanto, todos aqueles que fizeram e estão fazendo e continuarão fazendo, estão representados aqui nesta página 369 dos selos. Agora, essas pessoas, como já escutaram e continuam escutando, porque têm que fazer esse trabalho, no final veja o que diz. Mas o tinha rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Do lado direito para cima escreveu, misericórdia por última vez. E embaixo escreveu, Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Continua para 370. E quando a pessoa despreza a misericórdia, o único que lhe resta é o juízo. E desenhou do lado direito uma estrela de Davi. Então ali se encontravam, ali estava, é o juízo, pense. Então ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz que dizia aos montes e às rochas, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele. Aí escreveu o juiz que está sentado sobre o trono. E escreveu o trono de Davi. Porque nesse tempo final ele vem como filho de Davi. Ele está realizando esse trabalho de reclamação como filho de Davi. E da ira do cordeiro. Aí escreveu leão. Porque nesse tempo final ele está como leão da tribo de Judá. Eles tentaram arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Do lado esquerdo escreveu, como Elias e Moisés, reclamação. Eles clamaram aos montes e aos rochedos. Aí ele escreveu a reis e a governadores. Oraram. Como clamou e arrependido foi devolver o que lhe deram. Judas Iscariote. Veja, foi aos governadores lá. Mas não teve tempo para arrependimento. Eles clamaram aos montes e aos rochedos, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E ali ele escreveu, do lado esquerdo, orações fora de tempo, fora do tempo aceitável. E escreveu também o trono de Davi, e em cima de foram feitas muito tarde, escreveu, não tinha sangue no propiciatório. Porque vejam, quando perceberam essa obra que ele esteve realizando sobre esse ministério messiânico, sobre esse ministério de Carpa, era uma obra de juiz, de reclamação, como leão da tribo de Judá. Já tinha mudado a sua vestimenta. Agora aqui o Dr. William Souto Santiago continua dizendo, e agora aqui temos a Cristo. Estou na mensagem, a última vestimenta de Jesus Cristo. E agora aqui temos a Cristo no capítulo 1 do Apocalipse, no dia do Senhor, sendo visto por João, o apóstolo. E o vemos com uma vestimenta que ele chega até os pés e com um cinto de ouro no seu peito.
Portanto, aí o vemos vestido com uma vestimenta de juiz, e o vemos com seu cabelo branco como a lã branca, do qual o reverendo William Branham nos mostra que, mesmo que Cristo está jovem, aparece com seu cabelo branco como a lã branca, como os juízes da Inglaterra e de outras nações, e da França e de outras nações, que usavam, e ainda usam em algumas nações, usam uma peruca branca, o que mostra que tem a sabedoria e a autoridade para realizar o juízo que tem que realizar, o julgamento. Agora, a peruca branca ou o cabelo branco do Senhor, vocês vejam, na ocasião que apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham, e foi fotografado pelos repórteres da revista Ciência, a revista Vida, essa foto, vocês vejam, mostra os 7 anjos aqui, e quando você a vira, ele estava mostrando a foto da nuvem. E quando você a tomba assim, mostra o rosto de Cristo. Mesmo que literalmente não é Cristo, mas forma o rosto de Cristo. Agora aqui estão os anjos formando o cabelo branco e também a barba. Vejam, que está representado no cabelo branco e na barba do Filho do Homem para o último dia. Porque os anjos do Senhor Jesus Cristo estarão presentes nesse julgamento que Ele vai realizar como juiz de toda a terra. Porque esses anjos do Senhor são os cavaleiros do juízo. Foi disto que Ele falou em outras ocasiões, quando falou dos cavaleiros do juízo. Portanto, esses anjos do Senhor Jesus Cristo das diferentes eras estarão presentes aí com Cristo, onde Cristo estará como juiz para trazer o juízo. E recordem que o juízo começa pela casa. Sabemos também que tem um juízo que será realizado na sexta dimensão. Agora vejam na página 48 do livro das Eras, o editado, o reverendo William Branham disse assim: ali está ele, semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é envelhecida pelo engate do anel, assim também ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor. Aí ele escreveu o 8º dia em cima. Porque João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como o juiz vindouro. Como o juiz vindouro. O cinto de ouro já não está na cintura, onde o sacerdote tinha que tê-lo enquanto ministrava a Deus no lugar santíssimo. Mas agora está ao redor dos seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. E do lado direito ele escreveu o dia do Senhor, a foto com o pilar de fogo sobre o ombro, que é a foto que apareceu, e aí a coluna de fogo deixou ser fotografada no ombro do reverendo William Branham, o que é um tipo e figura desta última vestimenta, esse último mensageiro, esse último instrumento, no qual o pilar de fogo estaria encarnado, usando esse véu de carne, e assim manifestar esse título de juiz e fazer a obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E continua dizendo, agora João 5:22 chegou a acontecer, porque o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo deu a seu Filho, e aí desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E continua dizendo, o seu serviço foi prestado, o sacerdócio está consumado. Aí escreveu, na segunda dispensação. Na segunda dispensação. Vejam, na segunda dispensação, o sacerdócio, ou seja, a obra de sumo sacerdote fazendo intercessão no céu, termina, porque é um trabalho sobre a dispensação da graça. Os dias da profecia chegou a seu fim, chegou a seu final. Ele está cingido como juiz. Agora ele lê Apocalipse 1 e diz, e sua cabeça e cabelos, sua cabeça escreveu 1, e em cima de cabeça e cabelo, ele escreveu 7 anjos, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve,
E seus olhos, escreveu 2. Em cima escreveu Moisés e Elias. E seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes, aí escreveu 3. Moisés e Elias. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse refinado em uma fornalha. E sua voz, aí escreveu 4. Com uma voz de muitas águas. E tinha em sua destra, aí escreveu 5. 7 estrelas. E de sua boca saiu uma espada, e em espada ele escreveu 6. Uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto, e em rosto escreveu 7, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Do lado esquerdo escreveu Apocalipse 10, do 1 em diante. Em sua força, Apocalipse 1, 14 ao 16. Quão comovedora e inspirante foi a aparição de Jesus. Aí escreveu a segunda vinda. Se a primeira vinda foi com a vestimenta chamada Jesus, a segunda vinda, depois de ter feito essa obra de redenção e ascender ao céu com esse corpo glorificado e assentar à direita de Deus e realizar essa obra como sumo sacerdote, depois tem que aparecer na terra como juiz, usando uma vestimenta, assim como usou a vestimenta para redenção. Usa uma vestimenta para a sua segunda vinda, para reclamação. Quão comovedora e inspiradora foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra. E eis aqui a palavra viva. Ele escreveu em carne. Quando apresenta a igreja, João representa a igreja do último dia e representa o mensageiro do último dia. Agora, se a palavra viva apareceu a João, e neste momento aqui a igreja está representada, então a igreja, consequentemente, tem que lhe aparecer em carne a segunda vinda do Senhor como juiz. Agora a palavra viva estava na frente de... Que visão tão iluminante, porque todo atributo descritível tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser. E aí começou a enumerar. 1. Seu cabelo tão branco que é do mesmo livro. 1. Seu cabelo tão branco como a neve. João observou e mencionou primeiramente a brancura do seu cabelo. Era branco e tão brilhante como a neve. Isso não foi por causa da sua idade, não. O cabelo resplandecente e branco não significa idade, mas experiência, madurez e sabedoria. Do lado direito escreveu peruca branca. O ser eterno não faz aniversário. O que é o tempo para Deus? O tempo significa muito pouco para Deus, mas sabedoria significa muito. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele vem, o juiz, aí do lado direito escreveu juiz, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente. Vejam isso em Daniel 7, 9 e 14. Estive olhando até que foram postos tronos, e um ancião de grande idade se assentou, cujas vestes era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã limpa, sua cadeira chama de fogo, suas rodas fogo ardente. Do lado direito escreveu o juiz, autoridade, e escreveu também os 7 anjos. Um rio de fogo procedia e saía de diante dele. Milhares de milhares, aí escreveu noiva, e em cima milhares de milhares o servia, e milhões de milhões assistia diante dele. O juiz assentou e os livros foram abertos. Do lado direito escreveu o juiz. Eu olhava por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre falava. Olhei até que mataram a besta e seu corpo foi destroçado e entregue para ser queimado no fogo. Tinha tirado também das outras bestas o seu domínio. Eles tinha sido dado uma prolongação de vida até certo tempo. Eu estava olhando na visão da noite, e eis que nas nuvens do céu, um como filho do homem que vinha, e chegou até o ancião de grande idade. E o fizeram chegar diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu domínio é um domínio eterno que não será transitório, e o seu reino, um reino que não será corrompido.
Irmão Branham diz, ali está. Daniel ouviu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava por eles. Daniel ouviu que vinha nas nuvens. Do lado esquerdo escreveu foto com o pilar de fogo sobre o ombro. Isso é exatamente o que João viu. Ambos viram exatamente igual. Eles viram o juiz com o seu cinto de juiz sobre seus ombros, puro e santo e cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo com justiça. Aleluia! Até o mundo entende esse simbolismo, porque nos tempos passados o juiz chegava e convocava a corte e estava vestido com a peruca branca e um manto longo, que significava sua completa autoridade. O manto desde o pescoço até os pés para impartir justiça. Aí escreveu 2. O Mombrá fala, e o editor diz, 2, seus olhos como chama de fogo. Em cima escreveu Moisés e Elias. Pense nisso, aqueles olhos que uma vez foram escurecidos com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram com compaixão perante a sepultura de Lázaro, aqueles olhos que choraram, em olhos ele circulou e escreveu fogo nos olhos do profeta. Aqueles olhos que choraram com compaixão frente à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram as maldades dos assassinos que o penduraram em uma cruz, mas clamou em tristeza, Pai, perdoa-os. Agora, aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz. Do lado esquerdo ele escreveu, o juiz, que recompensará aqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência do que todas as demais. Quando ele apareceu como Filho do Homem, ele chorou muito, mas por trás daquele pranto e daquela tristeza ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens e leu seus pensamentos e conheceu os seus vários caminhos. Brilhando ardentemente de olhos mortais, ali estava Deus, que clamava àqueles que não o conhecia pelo que era. Porque se não creres que eu sou, em vosso pecado morrereis. João 8:24. Se não faço as obras do meu Pai, não creais em mim. Mas se as faço, as obras do meu Pai, mesmo que não creais em mim, crede nas obras. João 10:37 e 38. Como Jeremias da Antiguidade, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e jogaram a revelação de lado. E aí desenhou uma pedra angular e as eras. Aqueles olhos ardentes, em cima escreveu Moisés e Elias. E flamejante de juiz está até agora, gravando a vida de cada carne, correndo por aqui e por lá, por toda a terra. Vê? Esses olhos ardentes, que são os ministérios de Moisés e Elias, aqui nos mostra que isso é em sua obra de reclamação, que está cumprindo neste tempo final. E está o quê? Está gravando a vida de toda a carne, porque necessita evidência para poder realizar um julgamento justo. E primeiro está a advertência, e depois, para realizar esse julgamento, aí já se vai com todos os elementos e vai com todas as provas para realizar esse julgamento. E aí, se a pessoa... Aí a pessoa verá se sairá bem ou mal. Correndo para cá e para lá por toda a terra. Não tem nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não existe nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas perante ele, a quem temos que prestar contas. Do lado esquerdo para cima escreveu 7 olhos é igual 7 mensageiros, 2 olhos são é igual Moisés e Elias. Agora, disto o apóstolo Paulo nos falou também em 2 aos Coríntios, no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, Versículo 1 diz, porque sabemos
que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, essa vestimenta, temos uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, porque assim seremos encontrados vestidos e não nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos fez foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vê que tudo está ficando gravado para esse dia de juízo. Agora aqui continua dizendo, o reverendo William Branham, na página 50, onde eu estou, diz assim: não existe nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas perante Ele, a quem temos que prestar contas. Pense nisto. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está Ele de pé como juiz, com olhos flamejantes, para impartir juízo. O dia de misericórdia chegou a seu fim. Ou seja, que quando isso estivesse cumprindo, o tempo de misericórdia chegaria a seu fim. Em cima, escreveu a dispensação da graça e escreveu o tempo de redenção não seria mais. Do lado esquerdo, escreveu também, termina a dispensação da graça. Do lado direito, desenhou uma seta e escreveu o juiz e sul, e uma pedra angular e as eras, mas colocou a seta para a pedra angular. Oh, que os homens se arrependessem em Cristo, o seu rosto em justiça, enquanto ainda tem tempo. Aí escreveu de redenção. Agora o tempo da anistia é esse tempo final, onde os homens dizem que os homens se arrependam e que inquiram o seu rosto, para que nesse rosto de justiça, ou seja, como juiz, obtenha misericórdia, porque é a misericórdia de Deus pela última vez. O que faria seu ser, sua almofada, seu travesseiro, enquanto o mundo se desfaz em fogo? Os pés de bronze, número 3. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se fosse refinado em uma fornalha. O bronze é conhecido por sua dureza tão extraordinária, porque não tem nada que é conhecido que possa se unir com o bronze para ser temperado. Mas o bronze representa seus pés porque resistiu à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro resistiu. E isso é exatamente bem porque o bronze significa juízo divino. Um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. E escreveu do lado esquerdo, o bronze é igual ao juízo divino. Agora, vamos continuar aqui na mensagem, a última vestimenta de Jesus Cristo. Continua dizendo aqui o Dr. William Soto. De tais coisas não podemos falar claramente ou abertamente para não interromper o programa divino que tem para esta ocasião. Mas tudo isto acontecerá depois que Cristo completa a sua igreja e tenha chamado e juntado até o último dos escolhidos, e então Cristo se levantará do trono do Pai. Do trono do Pai fará a sua obra de reclamação com a vestimenta de juiz de toda a terra. Aqui vemos que é através de uma vestimenta que ele realiza essa obra de reclamação. Continua dizendo, ele ainda está como sumo sacerdote, portanto, tem a vestimenta de sumo sacerdote. Mas quando ele sair do lugar santíssimo, ao completar a sua obra de intercessão, assim como o sumo sacerdote, quando saía do lugar santíssimo,
trocava de roupa, que é o que ele fez, que ao se levantar do trono do Pai, ele trocou de roupa. E a roupa que ele estava usando, vejam, sob a dispensação da graça de era em era, ele foi trocando de véu de carne a outro véu de carne e foi trocando a sua roupa. Mas fora da dispensação da graça, já não podia continuar usando as vestes que usava como sumo sacerdote. Tem que trocar a vestimenta para usá-la como juiz. E quando terminava, aqui está falando do sumo sacerdote, quando saía do lugar santíssimo, trocava de roupa. E quando terminava todo o seu trabalho desse dia, da expiação, trocava de roupa e colocava as roupas douradas de ouro, as roupas que o colocava como noivo de Israel, o noivo do povo hebreu. E Cristo porá a roupa de juiz e rei, porque ele é o juiz e ele é o rei, porque ele é o rei dos reis e ele é o rei que se assentará sobre o trono de Davi para reinar e se assentará com essa última vestimenta, com a última vestimenta que ele tem colocado, a qual vocês vejam assim como foi adotado no monte da... Jesus foi adotado no monte da transfiguração e depois quando foi crucificado e foi sepultado, mas quando ressuscitou com o corpo eterno e glorificado. Assim é nesse tempo final, com essa última vestimenta. A adoção foi em cima, no monte da transfiguração, que representa a era da pedra angular. E neste tempo final, é o segundo que lhe acontece isso. E teremos a Cristo em sua segunda vinda, quando tiver completado a sua igreja, vestido com uma nova vestimenta e com um nome novo. Vejam, depois dele terminar a dispensação da graça e se levantar do trono do Pai, ele vem com essa nova vestimenta. Não pode vir com uma vestimenta que já usou para usá-la como juiz e como rei, porque, vejam, nesta mensagem, intitulada Ministro com Entendimento, pregado 20 de maio de 2002, ele nos disse, vejam, esse dia foi uma segunda-feira e o domingo foi o domingo 19, ou seja, nesse dia domingo eu estava aniversariando ali. Domingo dia 19 e ele pregou isso aqui na segunda-feira, dia 20. E eu tinha aí uns 28 anos. Vamos ver se eu tinha 28 anos. Eu tinha feito aniversário exatamente nesse dia 28, no domingo. Eu tinha feito aniversário. E aí já somando os 9 meses, os 9 meses do ventre, mais os dias de atraso, então já caía para uns 29 anos e meio. Agora continua dizendo, vamos ler aqui nesta mensagem, Ministros com Entendimento, pregado 20 de maio de 2002, o que depois em junho, ele mandou me ungir através do irmão Miguel, e vocês já conhecem este evento ali, muito, porém que muito importante no programa divino. Diz, de era em era, vejam, quando termina uma era, a coluna de fogo, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, envia um homem, o unge com seu espírito e coloca nele a revelação divina. E esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. E onde não tem uma nova era,
Uma nova era é a criação de uma nova era. E onde não tem pessoas para essa nova era, chame junto os seus filhos e os coloca em uma nova, nesta nova era. E assim essa nova etapa é criada, ou era da igreja. Tem uma mensagem onde ele fala que se não existe, a cria pela palavra falada. E estava falando da era da pedra angular. Continua dizendo, e Cristo não se detém em nenhuma era que já terminou. Quando termina com uma era, já terminou e se move para abrir outra era nova. E quando termina com o mensageiro, então já terminou com esse. Isso parece que tem muitos que ainda não entendem isso. Mas vejam, necessita ter a mente de Cristo, a mente do ungido. Necessita ter entendimento. E se não tem entendimento, então essa pessoa não pode ter vindo e ser um atributo de Deus. Não pode ter vindo da sétima dimensão, porque de era em era e de dispensação em dispensação, desde o Gênesis até o nosso tempo, Deus tem feito um padrão e não pode mudar a sua forma. Um mensageiro termina e o leva e levanta outro. Não volta a levantar um mensageiro que já ministrou para continuar o trabalho, senão que ele usa outro véu de carne. E mais ainda nesse tempo final, no qual ele, em sua obra de reclamação, ele vem com a vestimenta como juiz. Enquanto esteve na dispensação da graça, enquanto estavam os tipos e figuras sendo realizados, ou seja, todos os memoriais, em e sob a dispensação da graça, e estavam sendo realizados batismos, e estava realizando lava-pés, e estava sendo realizado Santa Ceia. Tudo isso corresponde à dispensação da graça, e é um trabalho que estava sendo realizado em todas as eras. E nessa parte da brecha, e assim Deus estava realizando, através desses instrumentos, essa obra de sumo sacerdote. Agora, neste tempo final, ele, ao se levantar do trono do Pai, vem com essa última vestimenta, e essa última vestimenta é como juiz. Agora aqui ele continua dizendo, e quando termina com o mensageiro, já terminou com esse. Não vai ressuscitá-lo para voltar com ele novamente, porque daria a mensagem de uma era que já passou. Se desejam que o irmão Bra ressuscite para que cumpra a visão da capa, vejam, aqui ele disse que se voltar, ele voltaria e daria a mensagem que deu, ou seja, os introduziria novamente a dispensação da graça. Se ressuscitar o Dr. William Souto Santiago, vai ressuscitá-lo, e se o ressuscita, e vai fazer o mesmo que fez, sob o seu ministério. Agora, eles vão ressuscitar em corpo eterno e glorificado, quando essa obra de reclamação já tenha sido realizada, e quando esse anjo com o selo do Deus vivo, o qual nesse tempo final está selando os escolhidos, e também os 144 mil, vocês vejam que aí a ressurreição ocorrerá e ao vê-los seremos transformados, mas nenhum deles será usado para realizar esse trabalho de dar a fé do rapto. A fé do rapto ele a dá com sua última vestimenta, que é como juiz, como rei, como leão. E continua dizendo, porque daria a mensagem de uma era que já passou. E diz, levanta outro mensageiro, lhe revela sua palavra, se encarna nele a palavra desta era. E ele a proclama e então cria uma nova era. E são colocadas as pedras vivas, as pessoas correspondentes a essa nova era, e assim cria essa nova parte do templo espiritual de Cristo. Com que? Com pedras vivas, com seres humanos.
Agora, continua dizendo, na última vestimenta de Jesus Cristo. Portanto, Cristo em breve estará pondo as vestes que estão mostradas no Apocalipse. Se ele fala que em breve Cristo, e isso foi em 2005, é porque não seria através desta vestimenta que ele está usando, falando aí nessa mensagem. Portanto, em breve Cristo estará colocando as vestimentas que estão mostradas no Apocalipse capítulo 19, e em suas vestes tem escrito o nome, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, essas vestimentas estão identificadas com um nome. Agora, temos as vestimentas literais e temos também a vestimenta do corpo físico que nós temos. Nós temos uma vestimenta de tecido, mas temos também uma vestimenta de pele, de carne, osso e sangue. Agora, Paulo dizia que gostaria de ser revestido e não desvestido. Não se referia às vestes de tecido, mas à veste de carne, o véu de carne, a vestimenta de carne. Agora, Cristo disse, a Escritura diz no Apocalipse 19, versículo 11 em diante, então viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que montava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e em suas cabeças havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Assim que tinha um nome que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Agora, aqui podemos ver que aqui tem uma promessa divina e tem um entrelace entre o ministério que ele realiza com a vestimenta de sumo sacerdote e o ministério que ele realiza com uma nova vestimenta. Vê? O ministério que ele realiza e realizou sob a dispensação da graça é esse entrelace que ele realizou com a vestimenta de sumo sacerdote e que nesse tempo final estaria realizando esse ministério com uma nova vestimenta, ou seja, com a vestimenta de juiz. Continua dizendo, e cobrindo tudo que é vestimenta. Assinalamos a vestimenta de tecido e também a vestimenta de um corpo físico. Quando ele foi condenado e açoitado, e depois foi crucificado, a vestimenta de tecido foi repartida entre os 4 soldados. Lançaram sorte sobre eles e correspondeu a um, mas Deus lhe deu uma nova vestimenta quando ressuscitou com uma nova vestimenta. E crucificaram também o seu corpo, sua vestimenta de carne, seu corpo de carne. E o ressuscitou glorificado, e ressuscitou jovem. Ou seja, que a nova vestimenta é muito melhor do que a vestimenta passada. E, consequentemente, essa vestimenta nova do corpo glorificado e imortal, e a vestimenta que recebe para esse corpo, é para ministrar como sumo sacerdote no céu. E depois, ou seja, depois que termina essa obra de redenção, essa obra de intercessão ali no céu, depois receberá uma nova vestimenta para estar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Agora, mais adiante, nessa mesma mensagem, nos diz assim, portanto, algum dia nós estaremos usando a nossa última vestimenta física, ou seja, de tecido, a nossa última vestimenta que cobre o nosso corpo físico, e depois teremos a nova vestimenta para o corpo novo. Em palavras mais claras, o corpo novo também virá também com uma vestimenta de linho finíssimo branco que Deus nos dará. Ou seja, veja que ele também terá sua última vestimenta, que é a que estaria usando neste tempo final. Portanto, iremos à ceia das bodas do Cordeiro bem vestidos, vestidos em nossa alma com a vestimenta do corpo glorificado, vestido fisicamente com a vestimenta do corpo físico glorificado, e o corpo físico vestido com a vestimenta de linho finíssimo, branco e limpo, que representa as justas ações dos santos. Vejam aqui no Apocalipse 19, diz, do versículo 7 em diante, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
vimos a última vestimenta como juiz. Ele e o nosso irmão João Rodrigues, nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes, quando ele ressuscitar, estará recebendo essa vestimenta deste corpo eterno e glorificado, assim como a receberão todos que vão ressuscitar. E nós, ao vê-lo, seremos transformados. Também vamos obter essa nova vestimenta deste corpo eterno e glorificado. E neste corpo eterno e glorificado, Deus também, nesse corpo, Deus também nos dará essa nova vestimenta de linho finíssimo, branco e limpo, ou seja, que também teremos vestimenta neste corpo eterno e glorificado, teremos vestimentas novas. Recebam e reitero minhas condolências pela partida do nosso irmão Ramon Rodrigues Lopes e a sua esposa Teresa Molina, aos seus filhos Mauro Rodrigues, Leonardo Rodrigues e Yolanda Rodrigues e os demais familiares e todos os irmãos da congregação, lá onde ele congregava, na congregação do reverendo Epifânio Lopes. E como o apóstolo Paulo disse ali, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, também não queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormiram nele. Pelo que vos dizemos isso em palavra do Senhor, que nós, os que vivemos e temos ficado até a vinda do Senhor, não adiantaremos que dormiram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que essas sejam palavras de consolo a todos os familiares, hoje, quarta-feira, 13 de agosto deste ano 2025. A última vestimenta como juiz. Continue passando o dia de paz e tranquilidade em vosso coração.